Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos começar aqui essa leitura para Aquário, onde a gente pergunta para as cartas, os oráculos, o tarô, sobre o que vem na sua direção nesse momento. Também pede orientação sobre como olhar para as coisas da melhor forma, como tomar as melhores decisões, não é? É assim que a gente vai criando um futuro melhor. Então vamos lá, o que vem na direção de Aquário? Já quero deixar o convite, é verdade, para você se inscrever se você não é inscrito ainda, tá? Veja aí se você gosta. Primeira carta que aparece na mesa, o que vem na direção de Aquário nesse momento, nós temos aqui esses momentos de encruzilhada, bifurcação, muito sábio se manter de cabeça, ouvido, peito aberto, especialmente para opiniões muito opostas à sua. Olha essa imagem, esse yin yang. E essa carta ela fala assim: eu faço o melhor que eu posso. Então, assim, primeira coisa, nossa, ouve isso que sua cartomante está falando e se lembra disso, principalmente em momentos que você se perceba cobrando demais, se cobrando demais, ou cobrando demais de alguém de uma situação, já que saiu assim, pode ser assim também, né? Estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor. Ou lembrar que a única coisa que eu preciso fazer nesse momento é o meu melhor e o meu possível diante dessa situação ou no dia de hoje. Isso pode não parecer, porque não vem florido de muitas questões, né? Mas isso é muito poderoso nesse momento. Tem uma lógica por trás, tem poder nisso, porque isso significa muita coisa. É mágica na prática. Eu faço o meu melhor. Também o meu melhor é aquilo que está ao meu alcance. O meu melhor não sou eu me desdobrar para controlar o resultado, controlar a direção, para agradar X, né? Apenas o que está ao seu alcance, da melhor forma possível, e é isso. Você pode se ver então vivendo situações onde você pode observar pessoas extrapolando essa lógica e você observa e fala: nossa, essa pessoa ela tá se esgotando, se esvaziando nessa situação porque ela tá assumindo peso, responsabilidade que nem é dela, às vezes muito bem intencionado, mas tá vendo, ó, tá se estendendo demais aí. Você pode observar isso, não é à toa, né? Você se beneficia de observar isso, internalizar isso e também praticar para você, por você, de uma forma mais alinhada. Ou você pode observar situações onde você repara que tem a pessoa independente da entrega, independente, às vezes assim, tô até lembrando de uma situação que eu vivi recentemente, mais de uma na verdade, me chamou a atenção isso também, né? Que tinha uma pessoa fazendo alguma coisa e a outra pessoa criticando bastante o que aquela pessoa estava fazendo, e aí ficava claro e mais fácil, assim, para quem tá de fora, perceber que aquela pessoa estava literalmente fazendo o melhor dela, né? Mas ali tinha uma dinâmica que gerava ansiedade, preocupação em todo mundo, porque tinha ali expectativas expectativas e capacidades que não se encaixavam, enfim. Então pode ser isso também. Por isso que eu disse, muitas vezes você podendo observar, né? Mas essa pessoa está fazendo o melhor, né? E como você se relaciona com isso? Quando você percebe que, independente do que está acontecendo ou não, do resultado ali ou não, se está super satisfatório ou não, que aquela pessoa está fazendo o melhor dela, como que você se relaciona com aquela questão? Tem situações que você vai sentir, perceber tudo isso e vai tirar uma percepção mais negativa daquela pessoa que às vezes eu estava atribuindo ou projetando, né? Falta de interesse, falta de interesse é uma ótima, tá? Falta de interesse de fazer um bom trabalho, falta de interesse de ser um bom parceiro, uma boa parceira, falta de interesse de ser um bom amigo, familiar, enfim. Aí, mais uma camadinha disso. E aí tem horas que você vai perceber isso e vai suavizar, né, o teu olhar e a tua relação com essas pessoas, vai ficar mais harmonioso. Tem hora que você vai perceber isso e você vai notar que daqui para frente, então, esse já é o melhor que essa pessoa pode oferecer. Daqui para frente, então,
não tem troca justa querer compensar, né, por aquilo que eu sinto que está faltando na entrega do outro. A pessoa já está me mostrando o melhor que tem para oferecer, o melhor que pode fazer. Se as minhas expectativas, necessidades são outras, então é justo que eu me dê o direito de ir encontrar aquilo que eu preciso, que eu busco, né, em outras direções, e não nem ficar cobrando a outra pessoa, criticando demais a outra pessoa, forçando a barra com a outra pessoa, e muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso, e nem também, como se diz, se colocando na posição de se esvaziar para compensar pela falta na entrega, pela falta de seja lá o que for que a gente acha que esteja faltando ali, né, que não seja suficiente. Essa coisa de não ser suficiente, né, pode ser uma sensação muito presente nesse momento. Você olhando para situações como a gente está falando, ou você se sentindo assim, né, e aí vem aquele lembrete novamente. Foi a primeira coisa que essa mensagem falou quando essa carta caiu na mesa. Vai ter momentos que você vai viver, lembra da sua cartomante te falando, ó, você tá fazendo o seu melhor, entendeu? E é só o que você precisa fazer. O seu melhor, o seu possível. Então, ó, esse momento para Aquário, você pode se ver vivendo várias situações que vão conversando com você e te estimulando a observar e a pensar nessa coisa que a gente está conversando aqui. Pode vir no amor, no trabalho, com familiares, com amigos. Então, cabeça, ouvido, peito aberto. Toda vez que aparece a encruzilhada, é espertíssimo a gente ser o quê? A gente se tornar cada vez mais flexível, ensinável, reconhecendo que esses momentos de encruzilhada são pedagógicos, né? Então, eu tô ensinável e eu sei que tudo que eu observo, que eu sinto, que eu repenso, eu cresço. E eu faço escolhas melhores daqui para frente. A minha vida melhora em colaboração com o que me provoca, com o que eu observo nesse momento aqui. Eu ouço assim, né? Tem pedaços do caminho que a gente atravessa que parece que é assim, o universo calou, silenciou. Mas tem momentos que... e justamente por quê? Porque esses momentos como são esses aqui da energia de Aquário agora, é como se fosse um universo tagarela, entendeu? Tem várias coisas que inspiram memória, reflexão, tem sincronicidade que acontece. Então, aquele tipo de momento em que a energia do universo dialogando com a gente está bem ativa, né? Por intuição, por o universo dialogando comigo através do que acontece à minha volta. Então, tem bastante ajuda. Então, se reconheça sendo ajudado e esteja ensinável, como a gente falou. E tem outros momentos que o universo diz, já está preparado, já sabe o suficiente para exercer o teu livre-arbítrio e fazer escolhas por você. E aí são aqueles momentos em que nada nem ninguém interfere. E aí parece que silenciou. Poxa, eu tinha tanto estímulo, eu tinha tanto sinal, tanta sincronicidade acontecendo, né? Tanta inspiração, sonho, intuição e tudo mais. Aí daqui a pouco parece que ficou calado, silencioso. Aí a gente começa a pirar, achando que a gente tá o quê? Que a gente tá no caminho errado, fazendo errado, sendo errado. Nem sempre é isso. São aqueles momentos que é assim, bom, você viveu até aqui, viemos juntos, agora é a hora. Você é dono da sua vida. O que você, né? Qual que é a decisão que você vai tomar? O que você vai permitir, não vai permitir? Enfim. Mas... talvez a gente esteja falando do contraste desses momentos, primeiro para que você aproveite esse aqui e agora, já sabendo que esse padrão existe. Porque às vezes assim, imagina que, vou criar um cenário para a gente entender junto a energia, tá? Imagina que assim, você entra numa sala, e aí tem várias pessoas... E aí entra uma pessoa e ela começa a explicar coisas, mostrar coisas na sala, explicar a história das questões, te colocar para conversar com esse fulano, com esse cicrano, que conta a vida dele, dela, não sei o quê. E aí, assim, pode parecer meio estranho, mas assim, tudo parece ali, tudo tem, né? Tudo colabora, tudo tem um porquê, um pra quê. Só que não necessariamente
você tá consciente, ou a gente tá consciente quando a gente tá dentro dessa sala. Então imagina que é assim, puxa, comecei a prestar atenção em outras coisas, minha cabeça ficou muito colada lá naquele assunto, com aquela pessoa, aquela questão de trabalho, aquela questão romântica, e eu não tô prestando atenção no que tá acontecendo à minha volta, eu não tô presente, tô achando aleatório, entendeu? Tô achando cansativo, tô achando que é muita conversa pra nada, e seja lá como for, entendeu? Ou pior, né? As conversas estão acontecendo e eu tô me colocando no papel de julgador. Nossa, que pessoa estranha. Sabe como é que entrou aqui e começou a falar umas coisas doidas do nada? Nossa, o quê? Não vou conversar com essa pessoa, não. Essa pessoa, como ela tá falando com outra? Ah, não, entendeu? Aí, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô criando esse cenário pra gente andar juntos na compreensão da energia? Pra você se colocar nessa posição. O que que aconteceria, então? A gente não estaria presente. Aí, imagina que saindo desse contexto, o próximo passo tem alguma atividade que se tem que fazer e que se tivesse prestado atenção e participado lá na outra sala, saberia o que fazer. Ou teria alguma ideia. Foi aquele momento em que podia despertar algumas ideias, dar algumas instruções, conhecer algumas questões que seriam importantes para colocar em prática, seriam úteis na próxima fase, mesmo que elas não parecessem úteis ali, naquele momento. Então, cabeça, ouvido, peito aberto. Não é à toa que eu canalizei dessa forma essa mensagem também, tá bom? Algumas pessoas, muito literalmente, você pode se perceber mais disperso em momentos onde tem uma reunião, por exemplo, tá falando o que tem que fazer, não tem que fazer. É só para isso que serve a leitura das cartas? Ah, minha cartomante falou mesmo que eu ia ficar disperso esse período. Ah, pronto, aceitei. Não, é um alerta. Esteja presente. Então, se você está se percebendo muito disperso, por exemplo, literalmente no dia a dia, na vida, nas coisas, faça algo a respeito. Aterre a sua energia, coloque em prática exercícios de presença, porque esse momento é útil. E eu fico sentindo que é isso que essa energia está falando. Tem pelo menos duas formas de atravessar esses pedaços aqui importantes da jornada: flexível, ensinável, consciente, participando, né? Dançando com a vida, se abrindo, ouvindo, falando, observando, ou chamaríamos de desconectado, né? Meio que como se fosse assim, dormindo no ponto, que nem a gente fala, né? Então, assim, estar com o pé no chão, estar consciente, estar interessado, estar consciente é importante, tá? Aí a próxima carta que aparece na mesa, ela fala sobre crescimento, expansão, amadurecimento, e essa carta ela fala muito sobre a gente não lutar para se ver vencedor de circunstâncias desfavoráveis para a gente mesmo. É isso mesmo que você ouviu, eu vou repetir. A gente não lutar para se ver vencedor de circunstâncias desfavoráveis para a gente mesmo. Eu faço o meu melhor, eu faço o que está ao meu alcance, eu faço apenas o que é a minha parte. E de novo, você pode se ver literalmente tendo oportunidades de colocar isso em prática. Veio também a cabeça aqui uma situação, né, muito literal, da pessoa dizendo, mas faça, vai você, faz ali, não, mas esse não é nem o meu papel, não é o meu lugar, né, de fazer isso. E aí nesse exemplo muito prático aqui, que eu sugeri aqui, falei rapidinho para você, ali era uma coisa mais nesse sentido mesmo, do tipo, esse BO não é meu para resolver. Você é da pessoa que tem coragem de falar esse BO não é meu para resolver, encontrar uma forma de falar esse BO não é meu para resolver? Pois bem,
a maioria das pessoas não consegue falar não, aí fica criando vários rodeios, né? Vários protocolos para falar um não. Então, de repente, você pode se ver observando essas coisas aí também, encontrando novas formas de fazer isso, porque, ó, é para fazer a sua parte, o que está ao seu alcance, o melhor que você pode, o possível, e é isso. Até para não se ver conseguindo vencer circunstâncias bem desfavoráveis para você. Na carta aqui da percepção, ela vai falando que vai se atravessando essa energia e você vai poder percebendo as coisas gradualmente mudando. Vai ter alguma reviravolta, algum plot twist aí, que é muito a história dessa carta. Essa figura, ela encontra um jardim ali. Ela tá num jardim, ela tem uma percepção de um jardim decadente. Aí ela atravessa um túnel e desemboca no mesmo jardim. Só que esse jardim tá florido agora. Então, a gente falou bastante lá em Libra, seu companheiro de elemento ar, sobre esse seu Libra e Gêmeos, esse ser um momento de salto de linhas do tempo. Isso aqui é muito uma das características de quando umas questões fundamentais aí do padrão do nosso caminho mudam, né? Aí essa mensagem fala rejeitar um resgate. E isso vai ter... Tem muito uma dualidade, não tem uma... Nunca tem, tarô não é sentença, né? Mas não vai ter só uma versão para todo mundo e nem só uma situação, uma regra única que você tem que seguir de novo. Em algumas situações você vai perceber que não é seu papel, você vai rejeitar o lugar do salvador. Vai fazer o que está ao seu alcance, nas suas mãos, o seu melhor, e rejeitar ocupar o papel do salvador, daquele que resgata. Quando isso significa você conseguindo algo que não tem nada a ver para você, como a gente já falava. Em outros casos aqui, tem uma coisa sobre as coisas irem acontecendo de um jeito para descontaminar o poço, te resgatar de um jeito de sentir as coisas. É verdade, tem bastante chakra do coração aqui, de um jeito de sentir as coisas, pesos que você estivesse carregando, arrependimentos, né? Muito associados à rejeição, aquilo que eu deixei de aproveitar, ou aquilo que não me valorizou e tudo mais. E, enfim... não dá para resumir, é muito fluido, tá? Mas é chegando sempre nesse lugar, atravessando essas águas dessa forma fluida e chegando nesse lugar. Eu faço o melhor que eu posso. Também tem isso, né? Você cada vez mais se vendo, reconhecendo os momentos em que você vai ter que agir, ao invés de ficar dominado pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. Porque essas coisas, elas podem paralisar a gente. Ao invés de paralisar, você se mobiliza para fazer o seu melhor, fazer o que é possível, fazer o que é a sua parte. Então, também não posso deixar passar aqui essa mensagem que também com essa coisa aqui do yin yang que aparece nessa imagem aqui, né? Ela me fala muito assim, de que a gente fica indo, não é nem isso, nem só isso, nem só isso, nem só isso, porque as coisas estão entrando em equilíbrio, em harmonia, não vai ter uma receita única, tamanho único, receita única para todo mundo, né? Especialmente nesse momento aqui. Então, é para você se permitir experimentação, estar presente, observar, é ensinável, e aí também tem isso, né? Essa palavra que saiu é muito boa também, experimentação. A gente falou da primeira sala que, nossa, que aleatório, mas aí, ó, quem não tá prestando atenção, né, quem não tá presente, prestando atenção, dançando com a vida ali, depois passa para o próximo passo, se tivesse presente lá na sala, eu tinha entendido algumas coisas que iam adiantar o barco aí nessa próxima fase. Então, eu sinto que essa coisa de se desprender daquilo que pode paralisar e agir, fazer, né? Fazer o meu melhor, fazer o que dá, né? É muito sobre essa segunda parte. Eu honro
Essa carta vem falando muito comigo, assim, sobre honrar a nossa natureza. Honrar a nossa natureza. Então tem um desprendimento de certas questões, algumas coisas que estivessem na conta de arrependimento, nas dores de rejeição, ganhando uma outra roupagem. Menos sobre a história, quem foi que feriu, não feriu, fez, não fez, e a sua reconciliação também com a sua natureza, o seu jeitão, muitas vezes, sabe? E aí o que me chamou a atenção, essa cobra aqui, por alguma razão. Eu vi um vídeo, passou no Instagram. Eu fiquei até falando, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é alguém com uma cordinha ou a cobra fez isso mesmo? Já não sei mais. Mas enfim, era um vídeo que tava tocando, acho que era um funk ou um samba, uma coisa assim. E a cobra aparece assim pela fenda da parede lá e dá uma reboladinha, assim, ela dança. Juro pra você que é meio difícil de entender se é de verdade ou não, né? Provavelmente não, mas gostaria muito que fosse. Mas enfim, quando eu olho para essa cobra nesse contexto aqui, me trouxe essa referência na canalização, né? A gente falava tanto de energias densas, emoções densas, né? Lá o jardim que tivesse com a percepção mais decadente, o 4 de copas, o 5 de copas, energias de emoções mais densas, né? E aí essa coisa, eu faço melhor, as coisas entrando em harmonia e assim, ficando mais leves, ficando mais divertidas para você também, tá? Conclusão de confusão, tirando alguma névoa, tirando alguma confusão para algumas pessoas, teve muita coisa aí que foi capaz de contaminar o poço, tá? O poço das suas ideias, de como você estava pensando sobre você, sobre as outras pessoas, sobre amizades, sobre relacionamentos. E não quer dizer que você estivesse completamente errado, seja lá o que for, mas em desequilíbrio, a gente vai se vendo dominado por aquelas questões e vai carregando pesos que muitas vezes nem são nossos para carregar, e aquilo vai afetando como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se permite se divertir ou não, para sentir prazer ou não, aproveitar ou não, conquistar as nossas coisas ou não, entendeu? Então tem uma coisa nessa mensagem muito forte, Aquário, que também está falando que quanto mais essa coisa vai se equilibrando, você é como se fosse tirando assim uma névoa, como se fosse tirando um feitiço, né? Que cada vez mais que isso vai se equilibrando, você vai percebendo as coisas de um jeito diferente e tem certas questões que elas vão parecendo assim um sonho ruim, sabe? Conforme a gente vai se distanciando daquela energia. A próxima carta, faísca criativa. Olha a virada, né, na energia, a virada na atmosfera aqui da conversa. Então, de pouquinho em pouquinho, aí se vê andando, atravessando essa encruzilhada, entrando nela de um jeito e saindo de outro, como se fosse um spa energético. E aí saindo mais animado, mais inspirado, né, com mais vontade de fazer, acontecer, experimentar, viver, brincar, se divertir. Literalmente a carta do brinque, divirta-se, celebre, não deixe as coisas tão rígidas para você. Aí a próxima carta reforça isso, falando, será feita a minha vontade, será feita a minha vontade. Essa coisa do será feita a minha vontade é como na oração, né? O universo, Deus, o divino, falando, a gente fala, seja feita a vossa vontade, né? Aquele já chega, ela já chega falando, será feita a minha vontade. Então, assim, não vou me colocar no papel de microgerenciar as coisas, microgerenciar o universo. Também, assim, as coisas vão se equilibrando e você vai conseguindo sair de um modo sobrevivência, de um modo hiperalerta. Aí eu queria te falar uma coisa, Aquário. Antes de começar aqui a sua leitura, eu senti muita vontade, né? Entre a leitura de Libra e a de Aquário, eu senti muita vontade
de comer as tâmaras, que quando eu vi no mercado, eu senti muita vontade de comprar. É muito esquisito pra mim ter muita vontade de comer tâmara. Elas são deliciosas, mas, pô, eu tenho muita vontade de comer um chocolate, um negócio assim. E aí eu já sei que isso tem... Enfim, a sua cartomante tem os jeitinhos dela, né? A espiritualidade dela é bem do jeitinho dela, assim. E aí, no vira e mexe, eu tenho essas questões do que eu como, né? E aí, nessa pequena pausa que a minha câmera parou, eu senti, especialmente nesse ponto que a gente estava, eu senti de novo aquela muita vontade de comer uma tâmara. Então, eu não, quer dizer, eu não consegui finalizar a nossa conversa para comer uma outra tâmara. Aí pensei assim, uma coisa que normalmente eu faço. Qual que é o significado espiritual da tâmara, por exemplo? O significado espiritual da tâmara está associado à abundância, fé, poder e fertilidade, especialmente no contexto de religiões orientais e do judaísmo. Ela simboliza a árvore da vida e a resiliência, representando a capacidade de frutificar mesmo em condições adversas. A tâmara também está ligada ao triunfo espiritual e é um tipo de alimento divino. Oi, se eu te falar que eu sabia tudo isso aí, não sabia não, tá? Ela é considerada uma fruta sagrada, símbolo de fecundidade e fertilidade no Oriente Médio e tem uma importância histórica e nutricional muito forte. O provérbio diz que há um provérbio local, que diz que um beduíno poderia sobreviver dias com uma única tâmara. E isso demonstra o quanto é um alimento muito nutritivo. E aí tem as conotações religiosas aqui, tá? Eu vou falar para você porque nós temos mais tempo aqui na câmera e eu desconfio que você pode ser muito interessado nesse assunto também, porque você está aqui comigo conversando sobre cartas, né? Então diz assim que no Islã, as tâmaras e suas tamareiras são consideradas sagradas. A fruta simboliza poder, fé e abundância para os muçulmanos. No judaísmo, tâmar significa palmeira e simboliza beleza, retidão e prosperidade. A personagem bíblica Tâmar também carrega essa conotação no judaísmo. No cristianismo, os ramos de tamareira são símbolos de triunfo espiritual. Eles foram usados para saudar Jesus na sua entrada em Jerusalém, Domingo de Ramos. A tamareira também é vista como um símbolo de resiliência, de capacidade de florescer, mesmo em circunstâncias difíceis, comparado ao justo que tem suas raízes na fonte divina. Certo? Então, você veja, né? Numa leitura que já falava, está fazendo o seu melhor. Continue fazendo apenas o seu melhor. Será feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, como diz, será feita a minha vontade. Que eu sinto que é muito para trazer um alívio, uma paz, entendeu? Porque muitas vezes as coisas ficam densas pra gente quando a gente está se cobrando resolver tudo sozinho, entender tudo, evitar todos os problemas e etc, né? Pois eu vou continuar lendo aqui, vou mergulhar nessa toca do coelho aqui, que tem bastante informação espiritual com relação religiosa com as tâmaras também. Enfim, ó, já foi metade já. Muito bem, orientação final para Aquário nesse momento. Mercúrio aparece na mesa. Poder é mental. Conexão da sua leitura com a leitura de Gêmeos, né? Todas as leituras de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, se chamaram, se conectaram, tá? Todas elas estão falando dessa questão, assim, de mudar uma perspectiva, de salto para uma nova linha do tempo, início de uma nova fase, e aí então virar a chave, né? Regenerar a mentalidade, a forma de pensar para combinar, para se alinhar, então para permitir mudança, porque pensando do mesmo jeito a gente faz do mesmo jeito e vê os mesmos resultados, mesmo que a gente se veja em circunstâncias diferentes, né?
Então, esse é muito o momento, tá? Então, a sua mensagem, Aquário, já falava, né? Peito aberto, esteja flexível, ensinável, e eu sinto que é muito isso, deixa ter essa energia que ela sabe como conversar com você, aonde te estimular, aonde te provocar, aonde te guiar, para ajudar nessa travessia, que é o que mais fica me chamando a atenção, é essa carta aqui, de atravessar esse corredor e se ver percebendo o mundo de um jeito diferente. Coisas sobre você, coisas sobre pessoas que você já conhece, coisas sobre outras, né, outras possibilidades aí no seu caminho, enfim, uma percepção, perceber o seu contexto, a sua circunstância de um jeito diferente, para melhor. Essa é a movimentação, tá? Não tentar controlar o resultado, não tentar controlar a direção, se ver em paz, se ver se permitindo se divertir mais, que fique mais leve, que fique mais fácil para você. Se permitir mais é um grande ato de poder também para Aquário nesse momento, tá? Eu quero tirar mais uma carta. Quem que quer vir? Reforço. Aí, só para finalizar, lembra que a gente falou que você vai passar por encruzilhada e que, principalmente nas situações assim que trazem alguma oposição, alguma opinião muito diferente, as coisas podem ir para os extremos nessas horas, né? Então, especialmente sobre aquele nosso pedacinho da conversa, a mensagem quer finalizar dizendo assim, ó, traz gentileza para esse momento. Quando você tá lidando com a oposição que vem do outro, quando você está se sentindo recebendo um julgamento que vem do outro, também quando você se pega avaliando os extremos, os opostos e muitas vezes se julgando. Nada vai ser extremo, não é uma energia que vai falar pra gente mentiras agradáveis. Os momentos de encruzilhada são pedagógicos porque são sobre verdades necessárias. É que a gente é sábio em atravessar esses momentos em amor, compaixão, empatia, gentileza, autocompaixão, autogentileza, paciência, sabedoria, sabe? Porque a gente se beneficia. Então esse pedido de, quando você está lidando com a encruzilhada e essas pessoas e essas conversas e esses momentos, lembra da sua conversa com a sua cartomante e se abre para ouvir, né? E você vai sair com uma visão transformada, racionalmente ou não. Alguma coisa muda racionalmente ou que seja emocionalmente, é muito mais emocional, tá? E aí lida com as coisas com gentileza, com leveza. Pode e deve fazer assim nesse momento. O foco é você mergulhando de cabeça, se permitindo mergulhar de cabeça numa nova fase. Coração aberto. Chakra do coração apareceu tanto aqui na mesa, a questão das emoções, e aqui ele aparece iluminado no peito novamente. É o seu compromisso e a sua escolha de, em confiança, fé em si mesmo, no divino, na vida. Sei que eu estou atravessando a encruzilhada para entrar num novo ciclo, numa nova fase, num novo caminho. E eu estou mergulhando de cabeça, estou entregue, estou ensinável, estou disposto, estou interessado, tá? Muito bem. Aquário, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, o link está na descrição desse vídeo. pollination.com.br, vai lá conversar comigo, também tem um link para o clube de membros, participe para ter acesso a conteúdo exclusivo, mando um beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.